Olá, seja bem-vindo à nossa quinta semana de estudos da série Vida com Propósitos. O tema dessa semana, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4 e versículo 14, a parte B, nos faz uma pergunta. A pergunta que ele faz é: que é a sua vida? A partir disso, querido, nós queremos então trabalhar esse tema, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Uma escritora francesa chamada Anais Nin disse certa vez que nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. O modo de você enxergar sua vida molda a vida que você leva. O modo que você define a sua vida determina o seu destino. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes como eles enxergam a vida. Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. No livro Vida com Propósitos, o pastor Rick Warren escreveu sobre isso, dizendo que quando ele indagou algumas pessoas sobre o que era a vida para elas, as respostas foram apresentadas das mais diversas formas, de modo que houve pessoas que disseram para ele que a vida era um circo, outro, a vida é um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia e assim por diante. Entenda, querido, que a maneira como nós enxergamos a vida, a maneira como nós respondemos à pergunta, a sua vida, determinará o modo de vida que você vai levar. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Tal imagem é a sua metáfora de vida, é a visão da vida que você tem. E consciente ou inconscientemente, isso vai determinar de uma forma muito significativa o seu modo de viver. É a sua descrição de como funciona a vida vai mostrar o que você espera da sua vida. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida através de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Sua velada metáfora de vida influencia sua vida mais do que você percebe. Ela determina suas esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valoriza a velocidade e provavelmente estará apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Por outro lado, se você vê a vida como batalha, um jogo, vencer será de fundamental importância para você. Mais uma vez eu pergunto: qual é a sua visão da vida? Você pode estar baseando sua vida em uma metáfora falha. Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar o pensamento convencional. Ou seja, nós, para vivermos a vida de acordo com aquilo que o Criador da vida tem para nós precisamos confrontar o nosso modo de enxergar, o nosso modo de viver a vida. Vivemos a vida muitas vezes a partir de princípios que nós estabelecemos como sendo corretos, como sendo os melhores possíveis. Todavia, o Criador, Deus, o nosso Pai, Ele, sem dúvida alguma, Ele tem um propósito de vida definido, determinado para cada um de nós e precisamos alinhar o nosso modo de vida às prescrições que Ele nos dá em Sua palavra.
A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 12 e versículo 2. Perceba, conhecer a vontade de Deus e alinhar a minha vontade à vontade dele é fundamental para que eu viva uma vida abundante, feliz, uma vida frutífera. A Bíblia nos oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. Essas metáforas são: a vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos e que nos são apresentados pelo pastor Rick Warren no livro Vida com Propósito. Eu quero partilhar com você os 2 primeiros nesta mensagem de hoje, e o terceiro num próximo vídeo. Vamos lá. A primeira visão que Deus tem da vida é que na terra ela é um teste. Preste muita atenção para que você então compare a sua visão de vida com a visão de vida estabelecida por Deus. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, fé, obediência, amor, honestidade e lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Deus provou Abraão ao pedir-lhe que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando ele teve de trabalhar outros tantos anos para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi o foi em testes dados por Deus em diversas ocasiões. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, como Daniel, José, Esther, Ruth. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda a nossa vida, querido, ela é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação aos problemas, às dificuldades, aos conflitos, às enfermidades, às decepções, ao sucesso, enfim. Deus está sempre observando o meu, o seu, o nosso comportamento e trabalhando para que nós nos ajustemos ao projeto de vida que Ele tem para cada um de nós. Um teste muito importante é verificar qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias experimentou esse teste. A Bíblia diz: Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33 e versículo 31. Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial de sua vida, Deus deixou-o a só para testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Deus, assim como você, que é pai, muitas vezes nos deixa a sós para que experimentemos as dificuldades, os percalços de não ter aquela mão ali, diretamente nos conduzindo. Mas o intento, acima de tudo, é testar o caráter para que nós percebamos então as nossas fraquezas e possamos então realinhar a nossa vida de modo a melhorar o nosso caráter, de modo a nos enquadrarmos, acima de tudo, no plano maravilhoso, no projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada mesmo é insignificante na vida. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento de seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto
outros nós nem percebemos, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você, eu, todos nós, passemos nos testes da vida. Então, Ele, em seu amor, bondade, jamais permitirá que enfrentemos testes maiores do que a graça que Ele nos concede para lidar com eles. Ou seja, a vontade de Deus nunca nos permitirá ir em um lugar em que a graça dele, em que o favor dele, a misericórdia e o amor não nos alcance. A Bíblia diz: mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Paulo escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Uma segunda visão que Deus tem da vida é que, além de ser um teste, ela é uma incumbência de confiança. Essa é uma segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamento e recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na terra. O salmista diz no Salmo 24:1: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante nosso breve período na terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era a propriedade de Deus antes que você e eu chegássemos. E Deus irá emprestá-la a outras pessoas depois que nós partirmos. Tudo o que precisamos fazer é desfrutar dessa dádiva, desse presente que Deus nos deu por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. E é parte de nosso propósito atualmente. Tudo de que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a parte B: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Nossos valores culturais dizem: se você é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Devem esforçar-se por viver neste mundo por um padrão muito mais elevado do que este do mundo. Visto que Deus é o dono, devo, como filho dele, como discípulo de Jesus, cuidar de tudo da melhor forma possível. Mateus 25, 14 diz: os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal. Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado de servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conformemente. O dono diz, Mateus 25, 11: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ao fim de sua vida sobre a terra, ao fim de nossas vidas sobre a terra, nós seremos avaliados e recompensados conforme o nosso desempenho
ao lidarmos com aquilo que Deus nos confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa, mesmo o que eu faça, sendo uma simples tarefa diária, tem implicações para a eternidade. Se você trata tudo como incumbência de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade: reconhecimento, promoção e responsabilidade. A maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro é tanto um teste como uma incumbência de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E, para muitas pessoas, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma em que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos nós. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas 16:11. Pense nisso. Se não somos dignos de confiança em relação ao que podemos desfrutar neste mundo, como é que as coisas vindouras nos serão confiadas? Essa é uma verdade relevante para nós. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, as riquezas deste mundo, determinam quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, que são, de fato, as verdadeiras riquezas que devemos cultivar e guardar. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais alguma coisa em sua vida? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Pense nisso. Pois Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Não se esqueça de que a vida é um teste, é uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, quanto mais Deus nos dá, mais responsáveis Ele espera que você seja, que nós sejamos. Querido, concluo fazendo uma pergunta: o que acontece, o que me acontece ou aconteceu recentemente que você agora pode perceber ter sido um teste? Pense nisso e lembre-se que a vida, dádiva de Deus para cada um de nós, ela é um teste e também uma incumbência. Para vivermos a vida dentro dos propósitos de Deus, nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade dele revelada nas Sagradas Escrituras. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Não se esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostou desta meditação da 5ª semana do Estudo Vida com Propósitos, partilhe com outras pessoas. Solicite que também se inscrevam no canal e deixem um like. É uma maneira, um modo de nós levarmos o canal a crescer e a informação e o conhecimento ser levado a mais gente. Deus te abençoe, te guarde e te proteja, e que você possa viver essa vida, passando dos testes, reconhecendo-a como uma incumbência de Deus dada a todos nós. Beijo no coração, até o próximo vídeo.